Nossa sociedade levou em conta o estoicismo, o cristianismo, o budismo e todas essas teorias que a gente poderia falar muito mais tempo e disse que não, felicidade é consumir. Felicidade é comprar, ter dinheiro para comprar, poder ir a lojas, poder comprar o máximo possível de coisas. Felicidade vem do consumo, é o elemento redentor da nossa sociedade. A inclusão e a exclusão social estão dadas hoje pelo consumo. Por isso, especialmente agora, que aqueles crimes que outrora eram famélicos, os crimes de fome, hoje são crimes de status. O ladrão de 1950 roubava para comer. O ladrão de hoje rouba porque eu quero o seu iPhone 6, porque o meu é 5 e eu quero o seu 6. Eu não estou roubando propriamente para escapar da miséria. Eu estou roubando porque eu quero o seu status, eu quero o seu progresso material, eu quero o seu tênis importado, eu quero o seu carro. Eu não perdoo, é você poder consumir mais do que eu. Esta é uma explicação nova de uma identidade de pessoas que andam pela rua com logotipos na roupa cada vez maiores. Tem uma Polo com um cavalinho que o cavalo já está nas costas. Já é um cavalo enorme, gigantesco. Eu estou pagando para fazer propaganda da sua marca, porque aí vem a grande inversão que o Bauman adverte. Eu não sou mais um sujeito que compra, mas eu sou também um objeto de consumo. Eu sou um outdoor, eu sou um objeto de consumo. Adiante? Essa questão, diz Bauman, que hoje as lojas são farmácias. Por quê? Está deprimido, compra. Está mal, compra. Comprinhas sobem o ânimo de qualquer pessoa. Então funciona como se as lojas vendessem pílulas de felicidade. Bauman sugere no livro 44 Cartas que as lojas sejam autorizadas pela agência de saúde para poder vender e provocar felicidade nas pessoas. Felicidade tem a ver com poder de compra. Para ter esses dois produtos, poder de compra e fama, as pessoas se submetem a tudo, inclusive serem internadas na fazenda ou no Big Brother, sofrerem horrores, passarem por provas ridículas, para ao final ganhar dinheiro e fama, destruir toda a sua dignidade para parecerem dignos aos olhos dos outros. Adiante? Com isso, diz também Bauman no livro Uma Vida para o Consumo, a nossa sociedade, que é insegura quanto ao consumo, transformou as redes sociais numa maneira de comunicar ao mundo a vida brilhante que nós não temos. Todos levam uma vida genial. Todos comem maravilhosamente, fotografam o almoço e postam, que sempre me impressiona. As pessoas, cada refeição elas postam e colocam. Cada viagem, cada novo episódio da sua vida. Vivemos uma sociedade confessional. Eu confesso para obter curtidas. E essas curtidas garantem para os outros que eu sou feliz, já que a minha insegurança sobre a felicidade hoje é absoluta. Quanto mais bombado o Face de alguém, provavelmente mais vazia a pessoa. Estou com 104 mil no meu, viu? Quanto mais bombado, mais vazia é a pessoa. Porque o consumo redime todas as pessoas. O consumo é um objeto de redenção permanente. E aí diz o Bauman, a sociedade de consumo parece cartesiana. Eu, sujeito, consumo objetos. Isto parece cartesiano clássico. Porém, ele diz que são os objetos que me consomem. Porque eu gasto tudo que eu sou para ter objetos. Me endivido para ter objetos. E suponho que o motivo do Natal é o consumo. E não a família. E muito menos a religião. O Natal é uma festa do consumo, que se estende até abril, o pagamento deste Natal, quando então o imposto de renda causa um novo elemento unificador, que se estende assim por diante, ou seja, os produtos são o objeto que me coordena. Com tudo isso, eu posso pensar que até a fama, vamos supor que essa imagem que os senhores estão vendo, seja de um jovem, vamos partir dessa hipótese, que ganhe mais do que eu. Vamos partir dessa hipótese.
Um rapaz de, não sei, 22, tem o Neymar ou 23? 22 ou 23? 23. Bem, a partir do momento que ele é muito rico e famoso, ele passa a ser bonito. Só que não. Neymar é lindo, porque as mulheres ficam enlouquecidas pelo talento dele. Ficam enlouquecidas, estão sempre querendo. Neymar, assim, é um galã. Eu sei, inacreditável, no futuro eles vão rir da gente. Mas por quê? Porque a fama do Neymar é também um elemento de consumo. As pessoas acham que ser famoso é um elemento adorável. E o Neymar, por ser famoso e ter elementos de consumo, ele tem condições de ter uma vida mais plena. Ele é invejado pela vida mais plena. Se juntar a renda do Neymar, do Cristiano Ronaldo e do Messi, nós temos gente que ganha mais do que um funcionário desse tribunal. Mas provavelmente, somados, todos nós somados, e ainda vendendo o corpinho, a gente não chega a isso. A fama se tornou um elemento de consumo importante, que leva as pessoas a buscarem cada vez mais fama como se fosse uma cocaína. Elas fazem de tudo para isso, absolutamente de tudo. Adiante. Eu vou falar da primeira obra que tratou de autoajuda, da primeira obra que tratou de dicas para que as pessoas fossem felizes. Como ninguém mais lê filosofia, literatura, a alta literatura ficou complexa, como ninguém mais lê poesia épica, na década de 30, a sociedade urbana de classe média dos Estados Unidos, surgem livros que começam a dizer o que você precisa fazer hoje para ser feliz. Esta é a primeira obra clássica de autoajuda, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O autor, Dale Carnegie, se transformou num best-seller a partir de 36. Para que vocês não precisem ler o livro, eu vou poupar e sintetizar as ideias. Primeiro, não critique, condene ou reclame. Aí, ele não dá dicas do que dizer então, porque se não puder criticar, condenar, o que eu vou falar num Natal em família, por exemplo, não? Então, não critique, só diga coisas positivas. Só diga coisas positivas. Tenha rota mental clara, diga uma coisa com clareza. Tornar-se uma pessoa, um vendedor, um empresário melhor, aumente a popularidade, torne sua conversa interessante. Pare de reclamar de dores, pare de dizer de remédios, pare de falar qual é a dosagem do seu Lipitor para o colesterol, pare de falar da sua mazela física, fale só de alegrias e de coisas interessantes. Primeiro ponto, adiante. Para aumentar o interesse, tenha genuíno interesse nos outros. Isso é de matar. Escute a conversa dos outros com atenção, especialmente aí, né? Aí eu entrei, né? Aí quando eu entrei eu estava dentro. Aí eu olhei, né? Já tinha entrado, né? Aí, né? As pessoas narrando essas questões. Sorria o tempo todo. Lembre-se do nome da pessoa. Escreva, anote, repita 100 vezes. Lembre-se do nome da pessoa. Ser bom ouvinte e faça a outra pessoa sentir-se importante sinceramente. Esse é o advérbio que mata. Sinceramente. Porque é fácil fazer o outro se sentir importante. Mas quando a pessoa lhe disser, hoje eu peguei um ônibus por outro caminho. Que interessante. E o ônibus foi pelo caminho. Foi. E aí tenha sincero interesse nisso. Eu prefiro me matar. Mas as pessoas têm aqui um guia prático e vou dizer, sem nenhum preconceito, eficaz. Porque é uma pessoa para frente, positiva, que adiciona, que agrega, é o rei do RH. É isso. É isso aqui. Adiante. Toda autoajuda, esta é a pedra fundamental, ela é um manual prático e direto com regras claras e eficazes. Ora, e ela funciona. O americano é treinado para isso. Você diz qualquer bobagem nos Estados Unidos, ele diz, so interesting. Eles se manifestam interessados. É tipicamente americano. Esse espírito propositivo, claro, aberto. Adiante. Agora vem uma pergunta. Será que é preciso ser burro para ser feliz? Se fosse verdade, a felicidade seria muito mais ampla no mundo.
Porque aparentemente quem fica perguntando coisas, quem tem questionamentos, quem faz filosofia, quem lê coisas, acaba ficando infeliz. Para quem tem idade, lembra desse ditado da década de 70, não esquenta a cabeça, senão caspa vira mandiopan. Isso é antigo, né? Os jovens não entenderam isso, mas os burros seriam mais felizes? As pessoas que se emocionam em batizado de boneca, inauguração de supermercado, as pessoas que choram quando aparece um caso no Fantástico, que se emocionam, que riem com videocassetadas quando crianças apanham ou caem ou se esborracham e morrem de rir, sem perguntar, é uma criança se machucando? Essas pessoas seriam mais felizes? Provavelmente sim. Provavelmente a inteligência passa a questionar este padrão de felicidade. Porém, gostar de clichês ajuda muito. Quem acha que tomar champanhe cruzando o braço e botando um morango dentro do champanhe faz felicidade, essa pessoa tem mais chance de ser feliz. Quem põe música de Richard Clayderman ou Enya, joga pétalas de rosa na cama e gosta disso, provavelmente essa pessoa é mais feliz. Quem escreve cartões, dá para a mãe diploma de mãe maravilhosa. Quem põe sua foto numa caneca e dá para a pessoa beber, que eu acho fascinante, você obriga a pessoa a beber você diariamente, né? Quem faz a camiseta, eu amo meu filho, eu amo meu pai, eu sou o melhor pai do mundo. Quem coloca na almofada bordada que é a melhor mãe do planeta. Quem gosta de clichê é mais feliz. Viva o clichê. Quem gosta de todas essas coisas tem uma chance de não ter esse cinismo que a inteligência traz. A inteligência está um distanciamento um pouco cínico dessas coisas. Então já sabe, se vocês são chamados de felizes, provavelmente vocês são burros. Essa é a primeira conclusão, né? Então todo mundo vai dizer, eu sou muito infeliz, eu sou muito infeliz. Mas nós vamos chegar a uma outra solução. O próprio mercado hoje parece demandar pessoas que pensem diferente. Saia da caixinha, diz todo o curso. Pense diferente, pense de outra forma, inverta o ponto de vista. Essa tem sido uma reflexão comum. O problema é que hoje nós sobrepomos tudo. A geração das nossas avós casava e terminava a luta. Estava casado, podia embuchar à vontade, engordar, estava casado. Estava preparado dali até o fim, estava casado. E vocês sabem, especialmente minhas queridas ouvintes, que não está fácil hoje. Olhem a Graziella Massafera, linda, linda, simpaticíssima, inteligente, talentosa, foi largada. Compare a Graziella Massafera com você, põe a foto das duas nuas no espelho, tire uma foto sua nua e põe uma da Graziella e pense, ela foi largada, e eu? O que vai acontecer? A fila anda, gente, a fila anda, a concorrência está terrível, você tem que continuar malhando muito, magra, interessante, agradável, não dá mais para ter mau humor, você tem que disfarçar isso porque não está fácil fidelizar o cliente, não está fácil, vocês sabem disso, não? Então pensem nisso. Antigamente, e há muito pouco tempo, o casamento era o fim da busca. Casou, lembrem que a lei de divórcio é de 77, Nelson Carneiro. Casou, encerrou. Hoje eu tenho que ser agradável, hoje eu tenho que ter um corpo bom, hoje eu tenho que ter um bom desempenho psicossomático, psicopolítico, hoje eu tenho que ser um chefe com conhecimentos de sociologia e psicologia, hoje eu tenho que cuidar para não traumatizar ninguém. Hoje eu tenho que ser positivo. Hoje é muito mais complicado. A exigência hoje é muito mais complicada. Bem, Luc Ferry, autor do título do livro O que é uma vida bem-sucedida, ministro da Educação na França e da Cultura, disse que os valores são subjetivos ao longo dos séculos. O que é uma vida bem-sucedida variou de tempos em tempos, como é óbvio supor. Mas ele disse que há uma coisa que eu posso pensar. O indivíduo tem que julgar que a sua vida seja bem-sucedida. É ele que tem que julgar que a sua vida seja bem-sucedida. É ele que tem que entender que aquela função dele, A, B ou C,
lhe traz a felicidade e a renda. Isso é difícil eu julgar. O porteiro da academia que eu frequento pela manhã estava se aposentando, estava entrando em posto o seu sonhado fundo de garantia de toda uma vida de trabalho. E ele decidiu investi-lo em acompanhar seu time, o Corinthians, no campeonato mundial no Japão. Ele tirou um fundo de toda uma vida, comprou passagem para o lugar que eu expliquei para ele onde era, foi, viu o seu time, ele não tem muita noção de onde ele esteve, mas ele foi, viu o seu time ganhar e voltou. Para mim, inicialmente uma insanidade. Tirar o dinheiro de uma vida inteira e aplicar numa viagem cara, que é a viagem ao Japão, eu pensaria, é tão mais prudente uma pessoa simples comprar um pequeno imóvel ou guardar esse dinheiro. E depois eu refleti melhor e achei que a minha ideia era idiota e a dele era interessante. Foi a coisa mais ousada que ele fez a vida inteira. Foi o grande gesto épico da vida dele. É aquilo que ele vai contar para os netos. Eu fui ao Japão ver o Corinthians jogar. E vi a vitória do meu time no Japão. E dei todo o dinheiro da minha vida para isso. Provavelmente foi a coisa mais grandiosa que ele fez. É o prêmio Nobel dele. Ou seja, é ele que tem que julgar se isso vale a pena. Porque a existência precede a essência, como diz Sartre. Primeiro eu sou, depois eu julgo o que eu possa vir a ser. As pessoas em geral julgam primeiro a essência. Tem um ideal de família na cabeça e pensa, a minha não é feliz. Então, este julgamento ele tem que ser muito subjetivo e pessoal. O problema é me libertar do julgamento do mundo, entre o corpo que eu quero ter e o corpo que o mundo quer que eu tenha. Entre o dinheiro que eu quero ter e o dinheiro que o mundo quer que eu tenha. Entre o conhecimento que eu tenho e o conhecimento que o mundo quer. Ou seja, não é fácil fazer este afastamento. Não é fácil. Vamos imaginar neste ponto em que vocês têm que agora ampliar a percepção, que se eu imaginasse no eixo Y, lembrem de plano cartesiano, se eu imaginasse no eixo Y os fatores aleatórios à minha vontade, uma chuva forte, uma doença e assim por diante. E no eixo X os fatores que eu controlo, eu estudar línguas ou eu fazer atividade física. Para quem acredita na autoajuda, o eixo da vontade, X, é dominante. Para quem acredita em fatalismo, destino, karma, o eixo Y é dominante. Eu proponho que a nossa vida seja analisada como uma curva tensa entre o que eu desejo e a realidade permanente. Eu vivo desejando, chave da minha infelicidade para o budismo, e o mundo vive dizendo outra coisa. E eu tenho que corrigir esse desejo a todo instante. Dia 4 de julho de 2015, este ano, comprei um carro que eu vinha sonhando há muito tempo. Guardei e comprei. Quando a gente vai envelhecendo, os brinquedos vão ficando mais caros. E aí comprei. Dia 7 de julho, 3 dias depois, um taxista entrou no meu carro com toda a força, na contramão, com o sinal fechado para ele. Meu desejo era X, o taxista era Y. Se apresenta agora uma segunda ocasião, o taxista fugiu, estava errado e não devia ter seguro. Eu podia percorrer as ruas de São Paulo à noite, estilo Velozes e Furiosos, e ir atrás dele. Neste momento, de novo, meu desejo foi puxar a vontade. Entre um problema que se apresentava, eu podia aumentá-lo numa perseguição que eu não teria condições de sustentar, que nem sou tão bom motorista e poderia resultar em porcaria maior. Permanentemente o que eu desejo é diferente do que o mundo deseja. Permanentemente eu quero alguma coisa e o mundo quer outra. Permanentemente eu faço uma proposta e o mundo me sugere outra proposta. É essa curva que faz parte do encanto da vida. Eu vou perder tanto peso este ano. Você pode? Claro que você pode. Mas não se esqueça que o peso é afetivo, ele volta. O peso gosta de você. Ele tem relação pessoal com você. Você o expulsa, ele volta com amigos.
e volta com amigos. Então você vai lutar de novo. Ou eu não quero perder, então vou comprar uma série de calças com elástico e vou ser feliz. É possível também. É possível também. Vou fazer outro esporte, sumô, por exemplo. Vou fazer outro. Olha, tudo é possível. Resta saber o quanto de X eu quero curvar esta linha de Y. E quanto eu aceito a velha música Vida Leva Eu. Quanto eu aceito uma coisa ou outra. Bem, adiante. É este cruzamento que agora, encaminhando a uma reflexão que pode não parecer, mas é uma das coisas mais difíceis deste planeta. É a ideia socrática, que conhece a ti mesmo. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são. Conhece a ti mesmo, ou usando um pleonasmo comum dos livros, conhece-te a ti mesmo, como se eu podia conhecer-te a outra pessoa, mas conhece a ti mesmo, saiba quem você é e seu limite. Essa é uma chave profissional e pessoal. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem, que não é aquela pessoa. Conhece a ti mesmo, olha com clareza no espelho e veja quem é você. Quais são os seus limites? Físicos, financeiros, afetivos. Quais são os seus desejos? Conhece a ti mesmo. Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38. Freud morreu fazendo essa pergunta. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud perguntou: por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, como se fosse um acidente. A pessoa vai no lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia quem ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do domingo: ai que saco, eu não sei porque eu estou assim. É óbvio, é óbvio. Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer. E isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode, muita gente faz isso com os filhos. Se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Conhece a ti mesmo, primeiro passo. Conhece a ti mesmo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. Que eu realmente quero. Eu tenho pistas para isso. A inveja é a pista mais forte. Inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça. Quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo, gente. Não existe inveja branca, não, que é boa por ser branca. Isso é só racismo brasileiro. A inveja nunca é positiva. A cobiça pode ser positiva. Eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto eu tenho um bom inglês. Ela pode ser um elemento, mas a inveja não é isso. A inveja não é eu querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Isso é inveja. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é um excelente elemento para eu me conhecer. Chega alguém e me diz: comprei um carro, bom. E eu disse: que bom. Nossa, que você seja muito feliz com este carro. Ou seja, a inveja vai me dar uma pista do que eu quero. E aí vem uma pergunta óbvia: se o meu objetivo é aquele carro, por que eu não vou atrás desse objetivo? E se não é, por que eu fiquei assim, mordido com isso? São pistas para eu me conhecer. Adiante, outra pista importante: o que eu realmente desejo? Realmente desejo. Eu digo isso para meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras. Depois, com o tempo, eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar. Uma pessoa dá mais foco, você é mais direto ao assunto. Leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo. E finalmente você percebe que o melhor sexo da sua vida não foi com 5 ou 6. Não, se o seu CPF for forte, não foi com 5 ou 6, mas foi com uma, ou com um, se você preferir. Ou seja, que os melhores momentos da sua vida
Não foram com gastos, não foram com investimentos altos, foram com coisas simples, muito simples. O que eu realmente desejo? Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Quando eu entrevisto gente que vai ser monitor na Casa Saber, eu pergunto: o que você está lendo? Todos estão lendo Machado, todos estão lendo livros. Aí eu começo a perguntar dos livros, e nós vamos chegar mais a Paulo Coelho que a Machado, porque as pessoas acham que devem ler Machado de Assis, mas elas mal entendem Paul Rabbit, Paulo Coelho, ou seja, mal elas chegam naquele ponto. Então, o que realmente você deseja? O que realmente você gosta de axé, gente? Cai de boca. Você acha a banda Calypso a melhor coisa já acontecido na música? Estranho, mas vá adiante nisso, né? Realmente, tudo é o seu desejo. O que você realmente deseja? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. Adiante? Outra questão importante: quais são meus valores? Eu quero trabalhar tanto, que eu tenha tanto dinheiro, mas não tenha tempo para a família? É uma opção de vida, se o dinheiro for um valor. Não, eu quero trabalhar meio período e ficar com a minha família? Perfeito. No primeiro caso, eu vou ter mais dinheiro e nenhum contato com a família. No segundo, eu vou ter mais contato e quase nenhum dinheiro para a família. Eu vou querer meio a meio, quase nunca dá, mas é uma possibilidade. Sempre o que eu desejo tem a ver com valores. Qual é o meu valor? Eu realmente gosto de acordar cedo? Eu gosto. Acordo às 4 horas todos os dias. Não é um sacrifício. Eu adoro acordar cedo. Logo, eu estou apto a ser camponês. Eu posso plantar. Não, camponeses acordam cedo. Eu não poderia ser porteiro noturno. Eu gosto de dormir cedo e acordar. Meu amigo me dizia que eu dormia com as galinhas. Eu disse: não, quem dorme com as galinhas é você. Eu durmo no horário delas. Os valores são fundamentais para isso. Adiante. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que eu quero. A estátua do Rodin, Il Penseur, o pensador, mas o que de fato eu quero? Eu suspeito, e vou lançar isso para vocês como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo, devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento, ou isso é bananeira que já deu cacho? Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio, ou não dá mais? Todos que estão aqui nesse auditório têm alguém, ou até que acham que tem alguém, todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra. Depois, na semana seguinte, o fotógrafo me procurou da palestra e disse: professor, larguei minha esposa graças ao que o senhor aconselhou. Não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, larguem. Se for, larguem. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta. Esse de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo, ou eu estou aqui por inércia? Adiante. Conhecimento de si e a consciência do indivíduo como ser histórico. Talvez seja a questão mais difícil para que as pessoas se convençam. O que acontece na minha vida tem a ver com a minha assinatura neste processo. Eu não aguento gente me dizendo: o que você engordou? Tireoide. Todo mundo tem tireoide. Ossos pesados, metabolismo lento. Não sei, eu comi uma alface, ganhei 7 quilos. Sempre mentira, sempre mentira. Por que você não aprendeu inglês? Eu não tenho jeito. Eu vou dizer o jeito. Quando as pessoas me perguntam: como é que você consegue ler tanto? É fácil, mas é um segredo que eu não conto para todo mundo. Eu sento na cadeira e estudo. É um segredo muito raro, eu não passo para todo mundo, né? Nossa, mas você tem jeito. O jeito era sentar sábado à tarde e decorar verbo irregular em inglês. Esse era o jeito que eu tinha, o jeito para línguas que eu tinha. Consciência de que eu sou um ser histórico. Quanto eu ganho, com quem eu estou, quanto eu sei, o meu corpo dentro dos limites do humano, é uma decisão minha. A minha felicidade é uma decisão minha. Uma pessoa que trabalha comigo manifestou muita admiração pelo número de horas que eu invisto para o Natal ser interessante. Eu gosto muito de Natal e invisto muito, em vários sentidos, no Natal. E essa pessoa me disse:
Mas como eu queria que fosse assim na minha casa, eu perguntei, como é que você acha que acontece na minha? Eu fico quieto e os anjos descem na noite de Natal e distribuem a ceia, as apresentações artísticas, ou desde agosto a gente está lutando para fazer do Natal uma festa interessante, apesar da presença de noras e genros? Quer dizer, o que você acha que acontece na minha casa? Eu estou fazendo isso. E se eu não fizer, não acontece. Esta é a consciência de ser histórico. Isso é uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça das pessoas. A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Não por destino, não por karma, não por código genético. A vida é escrita dentro dos limites do humano. Adiante. Isto é a superação de tudo que seja karma, tradição. Aí você fala muito alto, é sangue italiano. Gente, sangue tem A, B e O, só. Não tem italiano. Nossa, mas você é muito pontual, sangue alemão. Sangue, de novo, a espécie humana só tem 4 tipos, só. Cultura não passa pelo sangue, isso é crença de racista, que é uma das grandes imbecilidades da humanidade. Cultura não passa nada, é hábito, é sociedade, é cultura, é vontade. É um Machado de Assis, que filho de 2 pessoas de baixa extração social no Rio de Janeiro, nascido em 1839, decidiu aprender francês, mas não tinha dinheiro para aprender francês. Foi trabalhar numa padaria, onde o dono era francês. Enquanto embrulhava pão, repassava com o dono o verbo être e avoir. E aprendeu francês fluentemente. Ele quis. Ele quis. Não é que todos tenham que querer, não é que todos tenham que falar francês, isso não traz felicidade em si. Mas ele quis. Tudo que seja externo é, para os existencialistas, má fé. Má fé quando eu digo, por que você não foi feliz no casamento? Não encontrei a pessoa certa. Gente, tudo que acontece é minha escolha e meu roteiro, a partir do humano. Adiante. Com isso, vem este conceito complicado para as pessoas. Vocês são protagonistas da vida de vocês. Não existe sina. Nossa, você fala bem, Leandro. É porque eu sou de Aquário, signo de ar. Quem é de ar, Gêmeos e Aquário fala. Como você é emotivo? Câncer. Câncer chora a todo instante. Câncer se emociona com o pôr do sol. Não? Pisciano abraça e fica horas abraçado. Seu gênio é meio bruto. Áries. Nossa, Áries. Como você é vingativo? Escorpião. Escorpião é vingativo, é água profunda. Né? Escorpião diz que te perdoa e 2 anos depois joga na cara. De novo, né? Você é avarento, taurino. Mas taurino para guardar dinheiro é uma coisa. Como ela é bonita, Libra é o signo da estética. Tudo isso, gente, é pura e absoluta enrolação. Tudo é absoluta enrolação. É simpático como conversa de botequim, mas é isso que forma o roteiro. O roteiro é escrito por um roteirista chamado você. Essa é a questão mais difícil de convencer as pessoas. Você quer escrever um livro? Você quer viajar? Você quer aprender uma língua? Não é fácil por igual para todas as pessoas. Não é fácil por igual. Um belga pega uma bicicleta e sai do país e vai aprender uma língua 20 quilômetros da casa dele. Outros ficam a vida inteira. Mas é possível, se você quer estabelecer como meta. Não que isso seja necessário. Adiante. O protagonismo, vou dizer uma coisa agora super simpática. O fato de que todos nós morreremos, sem exceção, nos liberta. Porque este é um jogo que termina do mesmo jeito para todo mundo. Quem não comer nenhum colesterol a vida inteira e se cuidar muito vai morrer. Quem cair de boca na pururuca e na banha vai morrer também. Só que sem Alzheimer, né? Porque não vai chegar à idade de desenvolver Alzheimer. Porque vida saudável dá Alzheimer e porco libera do Alzheimer. Se vocês comerem todos os dias, vocês nunca terão Alzheimer. Se fosse uma Olimpíada que no final ninguém ganha medalha ou todos ganham de ouro, eu teria que tomar uma decisão. O prêmio da vida de todo mundo é a morte. Logo, adiante, só tem que ter concentração numa coisa. É o próprio caminho, que é a vida e não a meta final. Logo, eu tenho que escolher livremente, porque depende apenas e exclusivamente de uma vontade,
de levar adiante. Só, exclusivamente, sem nenhuma exceção, só disso. Adiante. Só que ao contrário da autoajuda, que diz que basta querer, etc., eu digo que o trabalho é enorme. A filosofia difere da autoajuda, porque eu vou dizer a vocês que toda escolha que vocês fizerem implica uma perda. Implica perda. Já que o verbo é transitivo direto, implicar. Se eu escolhi casar, eu estou deixando de lado pelo menos 3,5 bilhões de outras opções. Não que elas fossem me querer, mas eu estou deixando de lado 3,5 bilhões de opções. Se eu escolhi ser feliz no quindim, eu serei infeliz ao tirar a roupa. É uma escolha, toda escolha implica perda. Prazer na mesa ou prazer ao ficar nu? Prazer na refeição ou prazer na praia? É uma escolha. Meio prazer na mesa para meio prazer na praia é outra. Toda escolha implica perda. Se eu decidir investir horas e centenas de milhares de reais na minha aparência, eu vou ter uma aparência melhor. Eu vou perder dinheiro e tempo. Toda escolha implica perda. Toda escolha implica perda. Tudo contém o seu contrário. Eu viajo com um grupo de alunas para a Índia e elas sempre preocupadas com o cabelo, me perguntando: mas você não tem cabelo? Tudo tem o outro lado. Aproxima-se uma criança da gente, todo mundo abraça, uma criança simpática, e depois olha a cabeça coberta de piolho. Elas saem correndo, gritando, como se tivessem visto a mula sem cabeça. E eu, tranquilo, abracei a criança. Eu sou imune a piolho. Nunca pega, eu tenho vacina. Não há lêndia que se aproprie de mim. Estamos na Índia, onde os banheiros são difíceis, e eu vou ao banheiro e volto orgulhoso. O homem é bem mais fácil, a mulher é complicado em banheiro sujo e fedido. E elas ficam aguentando isso de mim. Vou ao avião, estou no banheiro quando tem vácuo. Então, faz estalactite de urina, né? Você está parado, de repente vai para o teto. Aí eu volto, molhada, viu? Tudo tem o outro lado. Se estiver sentado, não tem. Toda escolha implica perda. O livro que eu leio significa mais conhecimento e perda de contato com algumas pessoas ou com a família. O dinheiro que eu guardo é perda do gasto imediato e ganho de um gasto mais para frente. Fios de ovos que eu como, 1 minuto na boca, o resto da vida no culote. Tudo implica perda. O porre que eu tomo significa muita alegria aquela noite e a destruição de neurônios e a incapacitação do meu fígado passo a passo. Toda escolha implica perda. Não tem problema nenhum decidir aquilo que não seja ilegal ou não afete a liberdade alheia, mas eu tenho que ter consciência. Toda escolha implica perda. Adiante. Toda escolha implicando perda, eu vou ter que sair da zona de conforto e passar a escolher por mim. Você sabe que eu acho que é um sofrimento nas pessoas quando tem muita escolha. Quando eu era criança havia 4 canais na televisão. Ela começava no meio da manhã e até a noite tinha que botar um bombril na antena. Era uma técnica, a gente botava bombril. Não sei se funcionava, mas a gente botava bombril e uma colherinha no refrigerante para não perder o gás. Era uma macumba básica que se fazia naquela época. Depois botava uma tela azul na frente da TV, porque era para os raios da TV não perturbar. Tinha 4 canais, a gente via. Eu tenho hoje mais de 100 em casa e fico às vezes zapeando e percebendo que eu não tenho nenhum. Só existem 5 pizzas no planeta Terra, mas tem pizzaria em São Paulo com 150 sabores. E os paulistas ficam meia hora discutindo para voltar aos 5 sabores de pizzas que existem no planeta Terra. E aí fica olhando aquela de rúcula puxada na alcaparra, com um traço de tomate glaçado ao luar por freiras ursulinas lésbicas, e aí ficam olhando isso, traz meia calabresa e meia portuguesa. Muito bem, sair da zona de conforto é uma decisão, e há um custo em sair da zona de conforto. Há um custo. Todas as pessoas que são originais têm um custo, toda escolha implica perda. E toda saída da zona de conforto, se eu não sair por inércia, eu vou até o fim. Inércia é o princípio da física, segundo o qual nenhum corpo altera seu movimento, seu estado de movimento ou repouso.
sem que sobre ele passe a atuar alguma força. E quando é que eu produzo novidade? Em crise. Em crise é que eu saio da inércia. Ou usando uma palavra mais de senso de autoajuda, ostra feliz não produz pérola. É o grão de areia que produz a pérola. É a minha vontade de enfrentar. É a ferida narcísica que faz com que eu avance. Essa ferida narcísica, eu tenho que lembrar que independente da minha ação, tudo muda a todo instante. Tudo muda. Ao final do dia de hoje, estou um dia mais próximo da morte. Tudo muda. É bom pensar nisso. Tudo muda. E tudo mudando, eu posso ter duas opções. Ou a mudança passa por mim, ou eu a gerencio. Ou eu faço, ou ela fará por mim. Porque não importa, se eu ficar bem paradinho, a mudança continua. Porque a mudança atinge até o que não tem consciência, como pedras e plantas. Adiante? Esta mudança, é preciso lembrar disso, que pode ser um lema de vida. Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Mudar é muito difícil. Mudar hábitos, mudar relações, mudar propostas. Não mudar é fatal. Será que este ano de 2016 você vai resolver aquele seu probleminha com o inglês? Você vai resolver o fato de você ter dificuldade no uso da crase? Como eu digo aos meus doutorandos que têm dificuldade, você tem que sentar e estudar um dia, senão daqui a 60 anos você vai dizer, eu não consigo botar crase. Não? Estude, faça exercícios, tente, mude, faça isso. Você vai repetir o mesmo, adiante. Não mudar é fatal. Usando o quadro do Matisse, mudar e mudar-se. Mudar as coisas que me cercam e mudar-me. Reinventar-se. Quem não se reinventa em amizade, no emprego, no casamento, esgota essa possibilidade rapidamente. A pessoa que casou há 20, 10, 15, 30 anos não existe mais. Nem as células são as mesmas. Infelizmente, os neurônios são, e cada vez em menor quantidade, mas as células se renovam constantemente. Adiante? E com isso, a imagem da escultora Carlyle, a escultora americana do self-made man, o homem que com consciência e ação está se esculpindo como a sua grande obra, tornar-se sua própria obra, tornar-se a pessoa que investe nisso. Este é um momento bom para pensar isso, fim de ano. Adiante? Essa é a imagem da Carlyle, self-made man. A poesia de Machado, o espanhol, não o nosso Machado de Assis, o Machado espanhol, que é conhecida de todos. Só existem pegadas, caminhante não há caminho, caminho se faz ao caminhar. A poesia de Machado, só há huelas, só há pegadas, eu vou me fazendo. O problema de eu comprar um livro à cabeça do Steve Jobs é que ele não leu esse livro. Ele foi Steve Jobs sem ler o livro, a cabeça de Steve Jobs. O problema de pedir conselho é que quem venceu não escutou conselhos. É a velha história de Mozart, perto de morrer, recebe a carta de um menino de 15 anos de Praga, que pergunta a ele como fazer uma ópera, e Mozart responde, é muito cedo para você fazer. O menino responde, uma terceira carta, o senhor fez a primeira com 9 anos, Bastien e Bastienne. E Mozart responde uma quarta carta, é verdade, mas eu não perguntei a ninguém como se fazia. Essa é a diferença. Ouvir conselhos. As pessoas, quanto mais fracassadas, mais dão conselhos. Como fazer o casamento durar? Tem uns casamentos desgraçados, mas elas dão conselhos. Ouçam todo mundo, sigam o conselho do Hamlet, a todos ofereçam o ouvido, a poucos ofereçam a língua, em qualquer sentido. Mas a todos ofereçam o ouvido. Ouçam o que as pessoas têm a dizer. Elas estão falando sempre delas. Ouçam isso, mas produzam-se, façam isso, tornem-se distintos. Se isso é um objeto, mudem. Adiante, tornem-se diferentes, pode mudar, ou achem felicidade na repetição, que é também possível. Achem felicidade em ser comum, achem felicidade na repetição do óbvio. Achem felicidade, que fazia felicidade de gente como minha avó. Acho que durante 30 anos o menu do Natal foi a mesma coisa, colocados nos mesmos pratos, nos mesmos lugares na mesa, até o cheiro da casa era o mesmo, e era feliz assim. Achem a felicidade ou na repetição ou na inovação, e este é o momento, fim de ano, para fazer essa reflexão.
a reflexão do quanto eu quero aprofundar, transformar, do que está ao alcance da minha mão. Uma das coisas mais fascinantes da vida é isso. Quando eu tinha 18 anos, estava no meio para o fim da faculdade, eu entrei muito cedo, eu fui fazer o primeiro estágio de sala de aula com uma época 5ª série, hoje não existe mais essa nomenclatura, eu e uma colega, e nós vimos uma aula na 5ª série, eu saí de lá horrorizado, eu disse, eu não quero isso, que horror, são os demônios, eles gritam, eles estão possuídos por Satanás, aquilo era um horror. Eu saí de lá e disse para minha colega, eu vou fazer de tudo para acabar a faculdade, iniciar o mestrado, porque eu não quero dar aula para a 5ª série. Acabei dando um tempo, mas eu queria escapar disso, eu queria dar aula para adultos e não para crianças. Terminou a faculdade, eu me inscrevi. Passados mais de 30 anos disso, essa minha mesma amiga está dando aula para a 5ª série. E ela sempre diz que eu tive sorte. Sorte é o nome que o preguiçoso dá para a pessoa que leva adiante seu plano. Sorte é o nome que o vagabundo dá a quem se empenha. Sorte é o nome que o invejoso dá ao empenho alheio. A minha sorte foi atravessar madrugadas estudando. A minha sorte foi vir para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, tentando não tirar de trás para viver. Ou seja, a minha sorte foi essa. A minha sorte foi essa. A minha sorte foi um projeto longo, custoso de carreira. Essa foi a minha sorte, que eu levei adiante. Este é um momento para pensar na sorte. Ao invés de ficar fazendo macumbinhas de ano novo, ao invés de ficar comendo lentilha, não tem um pobre que não coma lentilha, gente. Todo ano, rico não come lentilha, é uma coisa fascinante. E continua comendo. No ano seguinte, come de novo. Ao invés de investir na lentilha ou em alguma coisa assim, troque eventualmente superstição por religião, mas pense no projeto para 2016. Pense nesse projeto adiante, neste projeto que vocês possam fazer e que entendam que o tempo linear é uma invenção nossa, mas como dizia Lina Bobardi, o tempo pode ser circular e pode ser um recomeço a qualquer instante. O tempo linear é uma invenção do Ocidente recente, pode ser de fato um ano novo, pode ser de fato um novo momento. Basta uma ação que vai enfrentar o mundo não vai querer, vai nos obrigar a refazer a ação e insistir. Como tudo que é importante na vida, tem que insistir muito, muitas vezes. A recompensa por essa escolha é a vida que vale a pena ser vivida. Me perguntaram uma vez num debate sobre felicidade, se eu era feliz, e eu respondi qual o único objetivo que eu posso ter, o único critério que eu posso ter. Eu já fui infeliz e hoje eu sou feliz. É a comparação. Ninguém pode saber se é de fato feliz, mas eu já fui infeliz. E hoje o ponto maior da minha felicidade é saber que ela depende de mim, exclusivamente de mim. Então, esta é a vida válida para mim. Nem sempre é fácil. E algumas coisas eu estou querendo abrir mão porque não adiantou insistir. A minha energia não foi suficiente. Mas naquelas que foi possível, se tornou uma vida válida. Adiante? Com isso, gente, eu recomendo a vocês, de Luc Ferry, vários livros. Da minha colega Margarete Hago, um desafio político por uma vida não fascista, uma coletânea de autores, mas acima de tudo Luc Ferry, Aprender a Viver, Vencer os Medos, é um filósofo, não é livro de autoajuda, inclusive não é tão fácil de ler. Ele não vai dizer, pense todos os dias 7 vezes e mande esse PowerPoint para as pessoas, não, ele vai falar dessa consciência da felicidade e dificuldade com a felicidade que nós temos, que sempre diz respeito à falta ou excesso, ou alguma coisa desse estilo. É filosofia, não há autoajuda. E adiante, só para ver mais uma lista, depois pode voltar para essa, livros do Bauman, Medo Líquido, o livro do meu colega Pondé, Contra um Mundo Melhor, um livro pessimista de Schopenhauer, Pensando sobre o Sentido da Existência. Lá Schopenhauer diz que a única alegria da ovelha é quando o lobo come a ovelha do lado. E finalmente, o livro de Jó, que é uma reflexão religiosa fascinante sobre por que sofrem os bons. Esta lista de livros me ajuda a pensar, a ampliar e que essas questões existam, e elas existem antes das minhas escolhas. Elas me transformam, elas me abrem caminho. Você pode
voltar um pouquinho ao anterior para que as pessoas que não fotografaram ou copiaram possam ver. São desejos, aí eu compro o livro, aí eu leio um trechinho, começo a achar difícil e abandono. Começou mal, melhor não ler outro. Pega um livro, enfrenta, não entendeu um parágrafo, volta, relê, lê mais uma página toda e passo a passo constrói. Constrói aquilo que você queira fazer. Caminhante, não há caminho, caminho se faz ao caminhar. Não há magia nenhuma, não é fácil, não é uma decisão que muda tudo, é uma decisão seguida de ação, 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 erro, nova decisão, mais ações, erro de novo e assim por diante. É como mandar filho escovar os dentes. Dura uns 15 anos, diariamente, e ele só vai cuidar da higiene da boca quando a boca dele frequenta outras. Aí ele passa a cuidar da higiene. Se a gente desistisse, todos seríamos banguelas. Não? É absolutamente um esforço permanente para fazer uma vida válida e, neste momento, construir uma sociedade melhor do que a que nós temos, que supere a violência contra a mulher, o horror do racismo, a homofobia, a desigualdade social, a corrupção política. Esse é um outro passo político importante, mas ele começa com a superação das coisas em si, inclusive desses pequenos demônios fascistas que habitam a alma de muita gente. Começam este procedimento de se libertar de tudo isso. E o prêmio de tudo isso é uma vida válida. Esta é a melhor coisa para pensar no fim de ano. A partir de amanhã, 17 de dezembro, dia 18 vocês entram em recesso, viva e unaula. Vocês têm pela frente o recesso, começa ali o primeiro dia do resto da vida de vocês. O primeiro dia de todo o período que vem pela frente. O que fazer dele? Talvez nada, se vocês estão bem onde estão. Não há problema em estar bem onde estão. Não, talvez tudo, talvez médio, talvez mudar uma coisa. É bom não botar muitas propostas, perder peso, aprender inglês, viajar, ser rico, ser feliz. É bom não colocar tudo junto. Coloque uma coisa de cada vez. Trabalhe, avance, daquilo que você queira de fato. E esta será uma vida bem-sucedida num mundo líquido. Mas se vocês forem esperar para o Brasil se estabilizar para começar o projeto de vida de vocês, tem gente que dura bastante, mas é melhor começar antes disso. É melhor começar um pouquinho antes disso, certo? Era isso que eu queria dizer nesse lindo dia aqui em Salvador. Muito obrigado pela atenção de vocês.